Hoje é dia 22 de Abril de 2025 e este é o episódio 345 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e flautas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Barba Russa. Olá, crianças. Então, está tudo? Fizestes os deveres? Sim, nas vossas férias da Páscoa? Voltastes mais gordos das férias da Páscoa? Comestes muitos chocolates e amêndoas? Respeitastes a ressurreição do Messias, Nosso Senhor Jesus Cristo? Muito bem. Carregastes a cruz na reconstituição do Calvário que fazeis na vossa terra? Fosteis crucificados? Fosteis crucificados, vergastastes-vos com um silício, um chicote, uma coisa, tipo como no Chile, que eles são assim um bocado... No Chile e nas Filipinas ainda é pior. Nas Filipinas, pois é. Nas Filipinas crucificam-se mesmo a sério com pregos e tudo. Aquela malta... Yeah. Filipinas é outro nível. Tomara nós fazemos como os filipinos para potenciarmos a indústria turística nacional. Exatamente. Quantidade de turistas alemães a tirar fotos do pessoal a sangrar por aí fora com buracos nas mãos. Havia de ser bonito. Também acho que sim. Disto o governo não fala. Pois não. Dizem que querem apostar no turismo religioso, mas depois... Tretas. Nada. É só, pastelzinho nato e o tuk-tuk. Não. Turistas a sério é com o pessoal pregado à cruz ali a sangrar e aos gemidos, pá. Assim é que era. Repara, como não têm casas, pelo menos crucificam-nos, não é? Exatamente. Agora tenho uma cruz para morar. E não há cá ambulâncias de prontidão nem nada. É uma lança com uma esponja com vinagre ali numa das costelas. Isto é para quem fez a catequese, obviamente. É que não há mesmo ambulâncias. E se viessem, coitados, iam para o hospital assim a 300 km de distância. Pronto, ia dizer que... Mas não. É melhor ir adiante. Tu o que é que andaste a fazer esta semana? Suponho que não tinha sido nada disso. Aqui na minha terrinha até costumo visitar as atividades pascais. Acho uma certa piada aos rituais e tal, porque a minha formação é em antropologia, então estas coisas interessam-me. Mas curiosamente este ano fiquei muito caseirinho, não fiz assim grande coisa, não fui visitar. Ainda por cima aqui na minha terra decoram as capelas e fazem 4 ou 5 procissões diferentes e envolvem a vila toda e adornam as casas. E pus umas velinhas à janela. Ok. Beijaste o zombi? O senhor que vinha na cruz? Zombi? Não, mas eu lembro que quando eu passava a Páscoa em casa dos meus avós no Norte, lembro perfeitamente, anos 80, É hardcore. o padre e os acólitos passavam de casa em casa com a Bater à porta. cruz e nós ajoelhávamos e beijávamos a cruz. Aquela cruz que tinha sido beijada por centenas de pessoas ao longo do caminho. Aliás, a Shizamura diz que no domingo beijou o Jesus 4 vezes. Fortalece o sistema imunitário, sem dúvida, porque se não apanhares uma hepatite ou outra coisa qualquer, ficas forte. É chamada imunidade de grupo. É imunidade de grupo, completamente. E depois, lavas a boquinha com vinho do Porto. Exatamente. Isto é completamente a despropósito, não tem nada a ver com o Ubuntu, mas é só para trip down memory lane. É para vocês que estão aí em casa a rememorar as doces memórias da vossa infância. Na minha terra, Galego. o padre passava de casa em casa, com os acólitos e tal, a cruz, e veio lá com o sininho. E a minha casa, que era de burgueses, servíamos vinho do Porto e pão de ló. E o padre ficava todo refastelado, sentado na sala, a falar com o meu avô, que era um figurão lá da terra, a comer pão de ló e a beber vinho do Porto. Ora, aí está. Como a nossa casa era para aí a terceira ou quarta, eu desconfio que ele já vinha assim um bocadinho alegre. Pois. E mais alegre ia ficando à medida que ia passando. Toda a gente te oferecia qualquer coisa, né? Ele era mau, Claro. ficava mal ele aceitar. recusar. Obviamente. E então, lembro-me bem disso. Agora, que sou adulto, não costumo fazer essas coisas. Mas a parte de vestir ido para padre para comer e beber a pão. Eu fiz a catequese. À semelhança de muita gente da minha geração, eu fiz a catequese um bocadinho contra a minha vontade, porque eu ia por obrigação. Eu achava piada às parábolas, aquela coisa toda, e à figura de Jesus Cristo e tal, mas aquela tralha toda do Velho Testamento e tudo, a mim sempre me fez confusão. E nunca fui muito à bola com isso. Eu sou mais gajo do Novo Testamento. O Novo Testamento é fixe, sobretudo aquela parte em que o profeta Yeshua da Galileia chega ali ao templo e diz assim: então, man, que é isto? Vendilhões? Trocar a vender aqui
cenas e que é isto? Tudo fora, caralho. Regastar e tudo corrida a pau, virar a mesa. Esse é o profeta que eu curto. O grande profeta. Pronto. E é por isso que eu costumo dizer a quem me quer ouvir que eu sou cristão, mas não sou católico. Enfim, e por causa disso mesmo, esta semana não estive a fazer nada além de comer e beber e aquelas coisas todas, mas estive a pesquisar uma série de coisas. Entre elas, eu sigo um canal do YouTube que é de um rapaz que vive nas ilhas, agora não me recordo se era os Açores ou era a Madeira, que é o Sr. Caldeira, que repara rádios antigos. E ele é um engenheiro eletrotécnico fabuloso e ele tem vídeos interessantíssimos no YouTube em que ele detalha todas as reparações que faz de rádios antigos de todas as marcas e feitios, daqueles com válvulas e tudo. E o gajo é impecável e tem uma série de coleção de ferramentas na oficina, tem ali uma mente científica que explica a lógica por trás das frequências e amperagens e voltagens e o diabo 7 e percebe imenso, obviamente, de propagação de ondas radiofónicas, AM, FM, aquela tralha toda. Isto foi no dia 19 de Abril. Ele publicou um vídeo sobre ilegalidades de curto alcance. Ok. E perguntam vocês, ilegalidades de curto alcance? Sim. Isso é maroto. É maroto. Isto interessou-me imediatamente. Porquê? Porque, como tu sabes, já falámos disto em episódios anteriores, eu tenho um rádio antigo Philips, de válvulas, dos anos 1940, que é exatamente idêntico a um rádio que estava em casa dos meus avós em 1948. Eu tenho fotos desse rádio. Infelizmente já não tenho o rádio original, mas tenho um do mesmo modelo. E eu queria pôr aquilo a funcionar de maneira a poder ouvir rádios da internet. Porque eu ouço muitos canais de rádio na internet. Um deles, recomendo desde já, chama-se Banana Vision Star Trek. É uma rádio que só passa episódios de Star Trek. Star Trek original, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, está lá tudo. E completamente aleatório. Um episódio a seguir ao outro, tudo em áudio. É maravilhoso. Ligas aquilo e estás a ouvir episódios de Star Trek. Isto é para quem gosta, obviamente. E eu queria ouvir naquele rádio de válvulas esse tipo de rádios. Até porque é um rádio que tem 3 modalidades. Aquilo tem onda média, onda curta e... como é que se chama a outra? Já não me lembro o nome, mas é uma onda longa, já não me lembro o nome técnico disso, mas uma onda longa, portanto, tem uma frequência muito baixa, oscilação baixa, e por isso propaga-se com mais facilidade, é sobretudo usada para rádios internacionais e coisas assim. Acontece que a modulação da amplitude AM já quase não funciona em lado nenhum no mundo. Foi sobretudo substituída por rádios FM e rádios digitais. Sim. Nos Estados Unidos ainda se usa, mas também pouco já. Muito pouco. E é um espectro que tem sido colonizado sobretudo por frequências semelhantes que operam na banda do Wi-Fi da internet. E então o que sucede? Quando eu ligo o rádio de válvulas AM, a única coisa que eu ouço às vezes são as bandas de Wi-Fi que estão ali à volta. Aquilo faz assim um ruído esquisito. Ora, o que é que traz o Caldeira neste vídeo? Um aparelhito que ele próprio desenhou, com uma placa que ele desenhou e depois mandou fazer naqueles sites chineses que fazem placas, taiwaneses até, acho eu, em que tu mandas os planos dessa placa e depois eles imprimem uma coleção delas e mandam-te a placa e os componentes e depois tu soldas tudo em casa. E ele fez uma pequena caixinha que permite ter um receptor Bluetooth, em que tu podes ligar qualquer aparelho, e esse receptor Bluetooth depois passa o sinal para um pequeno emissor em frequências AM, modulação de amplitude, de curto alcance. Aproximadamente 1 metro, 2 metros, uma coisa assim. Ou seja, tu colocas a caixinha com alimentação, como é óbvio, perto do rádio, ligas um aparelho qualquer ao Bluetooth da caixinha, portanto pode ser um telefone, pode ser o teu computador, o que tu quiseres, e transmites o áudio para lá, esse áudio é depois retransmitido a AM, ligas o rádio de válvulas, sintonizas, pumba, e podes ouvir teus áudios favoritos no teu rádio de válvulas. É espetacular. Sim. Há imensa gente aí a fazer coisas parecidas. Meio tensionar, mas... Há imensa gente a fazer outra coisa que é estragar rádios antigos, que são peças de museu e que deviam ser preservadas, para meterem receptores Bluetooth para usar apenas o sistema de áudio do rádio. Eu sou contra isso, porque acho que é interessante manter o rádio em funcionamento com as válvulas originais. Bom, se estiverem a funcionar, obviamente, com o circuito original e isso tudo. E é isso que eu quero fazer. Ora, isto é um projeto interessantíssimo,
ao qual eu me vou tentar dedicar. Eis o quiprocó da coisa. A transmissão de ondas AM, na maior parte dos países, é ilegal. Tu não podes fazer transmissões de longo alcance de AM. Mas se for de curto alcance, estás a ver, não há de ser assim um grande problema. Se ficar ali só em tua casa, só para fazer isto, transmissão doméstica, não há de ser assim grande chatice. Por isso é que eu chamo isto ilegalidades de curto alcance. Que gostarias, acho que ias gostar de ir a uma cidade em Espanha que chama-se Ponferrada, e que é no berço, eles chamam-lhe ali o berço, e que tem lá o Museu da Rádio. Ponferrada, além de ser uma cidade interessante historicamente, ao lado, aliás, em frente ao castelo está um Museu da Rádio. Eu não visitei o museu porque estava cansado, basicamente. Eles até fecham os museus um bocado mais tarde, mas eu estava muito cansado nesse dia. No dia seguinte já não consegui, e pronto. Mas se lá voltar, hei de visitar o Museu da Rádio. Porquê é que não organizamos uma expedição? Até porque eu preciso fazer lá umas compritas e precisava até de visitar... Os caramelos. Não. Caramelos é em Badajoz. Galiza é lá para cima. Galiza é mais percebes, marisco, polvo, essas coisas. Tão bom. Eu precisava de visitar meia dúzia de pessoas lá para cima. Sobretudo uns artesãos que eu gostava que me fizessem uns arranjidos e eu precisava de comprar uns acessórios musicais. Podíamos coordenar uma expedição às terras selvagens do berço para tratar dessa tralha toda. Para isso, se dávamos um saltinho íamos às Astúrias. Juntávamos o inútil ao biodegradável. As Astúrias, porque não? Porque não? Vamos, siga. Fazemos uma mega exposição com reportagem de podcast. Eu voto nisso. Reportagem de podcast na estrada, como nós fizemos em Évora. Passamos por várias pessoas, falamos com elas. Falamos de voluntar às pessoas. Sim. Já ouvi falar de Nosso Senhor em Salvador. Exato. Vamos a casa bater às portas com um caderninho e folhetos de propaganda em que tu tens um leão a abraçar um carneiro e uma família feliz, multirracial. Um pinguim. Com o símbolo da Canonical, exato. E o pinguim a abraçar o urso polar. É perfeito. É perfeito. Estás a gozar, mas eu, numa das minhas road trips, que eu costumo fazer nas minhas férias, alguém reconheceu a palavra Ubuntu no casaco que eu tinha vestido e veio falar comigo. Sim, mas se calhar estava a pensar que era aquele movimento de juventude. Por acaso foi. Por acaso empreendedorismo. Foi. Não tem necessariamente a ver com o empreendedorismo. Eles andam associados àquela coisa do empreendedorismo social e coisas alguns assim. Alguns deles, não todos. Tem uns matizes. Há vários movimentos e há um que sim que faz isso, outros nem tanto. Mas cá em Portugal não, mas no estrangeiro já várias pessoas vieram ter conversa comigo e perguntaram-me se eu era da Canonical ou coisa assim do género. Sim. Estou mesmo, o pretexto do costume, não é? E aliás, houve um tipo que estávamos na casa de banho e veio, estava a urinar e o gajo, o FreeBSD é melhor. E eu tipo... Eu fugia. Eu fugia. E foi o que eu fiz. Ainda por cima, se ele vem para o urinol mesmo ao lado do teu e depois começa a olhar para ti ostensivamente... Ele estava porque não havia mais urinóis livres, portanto, pronto. Eu ia-me logo embora. Não, eu tinha de acabar do que eu estava a fazer primeiro. Mas pronto, vamos falar de tecnologia. Sim, vamos falar de tecnologia. Então, outra coisa relacionada com tecnologia que eu comecei a fazer na semana passada durante a Páscoa. Eu tenho-me encontrado, enfim, tenho falado com as pessoas aqui locais e não sei o quê, calha que temos muitos interesses em comum, dessas pessoas são livros. No episódio passado. E eu comecei a descobrir o mundo dos livros digitais. Dos livros digitais, é verdade. Os livros digitais em formato EPUB e essas coisas todas. E PDF enfim. O PDF é menos versátil porque não te permite mudar o tamanho da letra, blá blá blá. O EPUB é mais versátil nesse aspecto. Eu convenci-me que talvez fosse vantajoso para mim, por muitas razões, comprar um leitor de livros eletrónicos. E ando à procura de um e gostava que fosse baseado em hardware e software livre.
Creio hardware, que vais ter muita dificuldade de encontrar alguma coisa. É uma aspiração um bocadinho difícil, porque praticamente não existem. Sei que há um modelo Pine 64. Sim, Pine Reader. Que é caríssimo e é experimental. Sim, caríssimo não diria, mas é experimental, sim. Sim. Todos os dispositivos da Pine 64 devem ser vistos como experimentais. O que não é necessariamente mau, só que é o que são. Não, mas o da Pine 64 custa 600 euros. Certo? Pá, e para mim 600 euros é muito fora, é demasiado. Também o que é que precisas de comer, pá? Eu sou uma pessoa de gostos simples. Ao pequeno almoço, um rabinho de lagosta, ovas de esturjão do Cáucaso, trufas de Périgord cortadas às fatias fininhas, servidas em bandeja de prata. Portanto, só nos pequenos almoços, como tu vês, é uma pipa de massa. Mas dizia eu, em relação ao hardware livre, vai ser muito complicado. Até porque os ecrãs de tinta eletrónica, chamada e-ink, são caros. São caros, desconfio eu, porque acho que há uma empresa que tem a patente daquilo e o monopólio e, portanto, eles, como têm o monopólio do mercado, acabam por ditar os preços e é por isso que é tão caro. Aquela tecnologia já existe há bastante tempo, já devia estar democratizada, já devia haver mais empresas a produzir aquilo, mas estamos fechados naquele monopólio e, portanto, os preços não descem. Porque eu acredito que a eletrónica de um leitor de livros eletrónicos é relativamente básica, se tu pensares nisso. E não devia ficar tão cara, mesmo os chips que aquilo usa e tudo, e os chips de memória, de processamento, são muito básicos, mesmo comparado com os telefones de gama baixa que andam para aí. Portanto, não se justifica serem tão caros. Mas pronto, eu estive a ver marcas e modelos e aconselharam-me os Kobo, que são os mais acessíveis, em termos de modificar o software e isso tudo. Kindles, nem pensar, que é tralha da Amazon, não quero isso para nada. Se bem que há pessoas que conseguem modificar o software do Kindle para correr CoReader, que é o software livre de leitura de livros eletrónicos. Mas eu queria uma coisa mais, menos associada à tralha da proprietária. E os Kobo ainda assim têm um sistema que é baseado no kernel de Linux, mas tem o interface, por exemplo, é proprietário. E então o que eu tenciono fazer é ou arranjar um Kobo em segunda mão, o mais barato possível, para instalar CoReader e usar CoReader naquele Kobo, para poder ler os livros eletrónicos. Ou, e uma coisa que ainda andei a ver esta semana, nos sites de segunda mão, há imensos BQ Cervantes, os leitores de livros eletrónicos da defunta marca BQ que produziu o primeiro telefone comercial com o Ubuntu Touch. É verdade. Que andam por aí, que estão descontinuados e, portanto, poucas pessoas lhes pegam. Já têm alguns quase 12 anos de velhice, de uso. E vida de bateria a acompanhar. E vida de bateria a acompanhar, mas para um gajo como eu, não é difícil abrir um Cervantes e trocar-lhe a bateria por uma bateria idêntica comprada na internet. E eu consigo fazer esse tipo de pequenas operações. E é isso que eu tenciono fazer. Até podes montar um negócio a fazer isso. A vertente do negócio nunca me interessou. Tu vais libertando dispositivos e podes fazer dessa a tua missão e cobras os custos. Sim, mas se for para um amigo ou dois que digam assim, e tal, olha, ouvi dizer que tu fazes isto, arranja bom, eu faço de bom grado, mas cobrar dinheiro por isso não é a minha cena. Convém cobrar os custos. Tá bem. Os custos eu obviamente não vou oferecer leitores gratuitos com baterias gratuitas. Olha, eu tive de comprar este, é X, comprei a bateria mais X, pagas isto, está-se bem. Eventualmente, se eu gastar muito tempo, pagam-me um almoço, coisa assim, para... Ou, melhor ainda, pagam-me... De lagosta. Não, pagam-me livros eletrónicos. Eu escolho os títulos e eles dão-me os livros eletrónicos para a minha biblioteca. Já instalei o Calibre no meu computador para testar. O Calibre é excelente. O Calibre é excelente, mas tem um design que aquilo parece que saiu dos anos 90, 1995. Eu não sei que versões. Acho que aquilo usa QT, acho eu. Sim, tem ar disso. Sim, tem ar disso. Não sei um deles. Já não lembro, eu já não abro o meu há algum tempo. Seja como for, para pôr CoReader num Kobo é relativamente fácil. Para pôr CoReader num BQ não é assim tão fácil. Porquê? Porque o software de base do BQ,
A BQ tinha uma opção, aqueles que chamavam o BQ para hackers, em que o sistema operativo do leitor de livros podia ser desbloqueado e podias aceder a mais funcionalidades e instalar software, modificar o software, isso tudo. Portanto, no espírito do software livre. O problema é que os servidores da BQ já foram abaixo e já não encontras as versões abertas desse sistema operativo. Mas eu andei a pesquisar, depois ponho o link nas notas, e há malta que está na internet a publicar vídeos que explicam como hackear o hardware do BQ com 4 pinos ligados a um adaptador USB para tu instalares modificações ao kernel, que é para depois instalares as atualizações manualmente. E eles até partilham as pastas com as atualizações e as instruções todas, etc. Dá um bocadinho de trabalho, mas é um processo que é interessante, é mais interessante do que comprar uma coisa que funciona à primeira. Para mim é, vocês se calhar não, mas eu gosto dessas palhaçadas, pá, gosto mesmo de estar ali a... Eu gosto de coisas que funcionam à primeira. Eu não, eu gosto de chafurdar e de resolver problemas, e então isto é giríssimo. Não me importo fazer isso desde que eu não tenha de pagar para fazer isso. E ao comprar um dispositivo... Como tu sabes, a razão pela qual eu gosto de fazer isso é que, 1, aprendo coisas novas. 2... Sim. É giro abrir aquilo, é giro estar a soldar os pinos, é giro ligar ao computador, é giro ligar o terminal para instalar um software, e é giro aquela sensação que tu tens de conseguir fazer isto, sabes? Aquela sensação de que aprendi uma coisa nova, consegui sozinho não, tive a ajuda de outros, mas consegui resolver um problema e consegui reciclar um leitor antigo, consegui dar-lhe mais vida. Epá, isso tudo entusiasma-me. Eu fico todo chitadinho com essa palhaçada. E, portanto, estou a estudar essa hipótese. E tenho visto uns sites em segunda mão que têm preços ridículos para estes BQ, uns a 20 euros, 40 euros. Tu não arranjas nenhum leitor de livros eletrónicos por esse preço hoje em dia. É tudo caríssimo. Os mais baratos que eu vi, Cobos e tudo, nunca andam abaixo dos 80 euros ou para cima, 100, 200, coisas assim. Obviamente novos nem se fala. Novos menos de 300 não arranjas nenhum. O que é uma chatice. Depois, ainda fui ao Lidl e comprei isto. Para quem não está a ver, é uma fita adesiva. Adivinhas que material é este? Não. É uma fita adesiva de cobre. Ok. É uma fita adesiva de cobre. Cobre! Mas porquê? Porque eu quero fazer uma gaiola de Faraday portátil para os meus cartões bancários, bilhete de identidade, carta de condução, aquelas coisas todas. Vou fazer uma pequena... Hã? Porquê é que vais fazer isso? Se compras uma carteira de 10 euros com isso. Mas eu quero fazer... Tu não estavas a ouvir aquilo que eu te estava a dizer há bocado. Mas dói. Eu gosto de fazer coisas e de criar coisas e de fazer experiências. Comprar feito a mim é uma chatice, não aprendo nada. Pacote de batatas fritas, metes as coisas lá para dentro. Não, olha, amigo, primeiro, eu já estive a testar essa teoria. E uma coisa eu descobri, há embalagens muito melhores do que pacotes de batatas fritas e por favor aí em casa ouçam. Pronto, é o estilo. Os melhores pacotes para fazer isso são os pacotes de frutos secos do Lidl, que é de uma marca que eu não tenho aqui agora presente, mas andam por aí. Vão ao Lidl, vão à secção dos frutos secos, tem uns pacotinhos metalizados de plástico, que tem uma faixa autocolante em cima. Comprem para aí 3 ou 4. Se tu meteres o teu telefone dentro de 3 camadas destes saquinhos, ficas sem sinal nenhum, nem de Wi-Fi, nem de redes móveis. Aquilo corta completamente o acesso às redes. Eu sei porque já fiz a experiência. Mas eu quero fazer uma gaiola de Faraday portátil, do tamanho de um cartão de crédito, com esta fita de cobre, que será muito mais eficaz, por causa da condutividade e essas coisas todas. Portanto, vou experimentar e depois logo vos digo se funcionou ou não. Porquê é que o Lidl tem fitas adesivas de cobre à venda? Isto é para pôr em vasos para repelir caracóis, para impedi-los de atrapar os vasos. É o que diz na embalagem. Eu trouxe por outras razões. Ok. Eu tinha uma bolsinha que comprei à NitroKey que serve a esse propósito e que funciona mesmo. Eu testei. E quanto é que custa essa brincadeira? Não sei, deixa eu ver. O dinheiro para ti nunca é problema, não é? Ora, continua enquanto eu estou aqui à procura da referida
Não sei se eles ainda têm. Então, também esta semana estive a rever algumas opções que fiz na minha vida. Tenho um site de internet que eu ando a gerir há imenso tempo, que eu tenho de entregar a outras pessoas para elas gerirem. E são pessoas que trabalham no meio associativo e que têm conhecimentos de informática quase iguais a zero. E eu considerei muitas plataformas para montar um site que fosse fácil para eles de editar, tivesse algum tipo de CMS. Pensei em Drupal, pensei em Joomla, pensei em WordPress. Fiz umas experiências com WordPress. Mas estou francamente desiludido com essas plataformas todas porque estão, sobretudo o WordPress, está cheio de gorduras e coisas que não interessam para nada e acabam por ter imensos buracos de segurança. Eu francamente começo a considerar a hipótese de criar, esse site está em HTML simples, estático, é um site que foi feito no ano 2000, portanto já tem 25 anos, feito em HTML. Eu estava a pensar até que ponto é que seria conveniente para mim transferir essa tralha toda para um site feito em Hugo. A chatice do Hugo é que não tem a flexibilidade ou uma maneira intuitiva de fazer a edição para pessoas que não percebem nada do assunto. O ideal para mim seria que houvesse uma caixinha. Há plugins ou coisas assim para fazer as coisas pré-formatadas, por exemplo? Não, para formatar é uma coisa, outra coisa é escrever conteúdo. Mas a minha ideia era que essas pessoas pudessem escrever conteúdo, por exemplo, eles querem escrever um artigo, querem meter um título, eventualmente um subtítulo, carregar 2 ou 3 imagens e escrever texto. Sim. E que elas façam isso de maneira a que a formatação, que eles não tenham de se preocupar com a formatação, só têm de inserir o conteúdo, carregar no botão e mandar. O máximo é pôr um bold, pôr uma coisa assim de género. Mas sim, isso fazes. Por exemplo, usas um editor como se chama aquele... O ideal era eles terem uma caixinha com uma pré-visualização. Há uns editores visuais de Markdown. Há umas aplicações de notas que fazem isso. A outra opção é Nextcloud. What? Sim. What? O Nextcloud, aliás, as nossas notas de episódio estão em Markdown. Sim, estão em Markdown. E então? Pronto. Usarem o Nextcloud para gerar os ficheiros e depois a partir daí está feito o conteúdo. Vais fazer assim. Eu depois falo contigo à parte, está bem? Mas a ideia é simples. Tens um ficheiro numa pasta de templates do Nextcloud, copias para a pasta de conteúdo, escreves o conteúdo, ou escreves numa pasta intermédia de edição, e depois copias para a pasta de conteúdo e está feito. Pois. É só copiar do ficheiro 2 vezes, se calhar. Eu precisava de uma coisa que fosse ainda mais fácil do que isso. E provavelmente com workflows ou com forms do Nextcloud ainda dá para fazer mais simples. Com forms combinado com workflows, que são funcionalidades novas do Nextcloud, que o objetivo é fazer automatização deste tipo de coisas, e provavelmente preenchendo um formulário em título, subtítulo, texto, imagens, etc. Assim, anexar as imagens, está aqui, e depois assim que submetes, eles geram um workflow que copia o ficheiro e as imagens, o texto e as imagens para a pasta de destino, e a partir desse momento, se o destino for o local onde está instalado o site, está feito. E estamos a falar de um site com várias categorias, diretorias de navegação e páginas diferentes. Sim, mas isso é assim, sim. Mas isso, a estrutura do site não é definida num ficheiro de configuração. Okay? A estrutura do site em si é uma coisa. O conteúdo do site é outra. Há aqui o Hugo consegues ter 3 ou 4 grandes coisas. Um é a configuração que define qual é o template, que dá a aparência do site e que define também endereços e a estrutura do site, menus de navegação, tudo isso. Depois tens o template em si, que dá a aparência toda ao site. Depois tens os ficheiros que têm normalmente o conteúdo e às vezes uns outros que adaptam o template, que queres fazer umas modificações
porque foste descarregar um template se calhar à internet e ele está muito próximo do que tu queres, mas há ali uma coisa qualquer ou outra que tu queres ajustar e ele olha primeiro para o template, ok, está aqui a base, depois olha para o outro, ok, aplica esta modificação em cima e depois vou buscar o conteúdo e renderizo a combinação destas coisas todas. Mas é mesmo muito simples e eu também ando há uns tempos a pensar em fazer uma coisa desse tipo, porque eu gosto muito da forma como o nosso site do podcast funciona, mas gostava que fosse mais fácil a uma pessoa qualquer que não perceba rigorosamente nada de tecnologia. Exatamente. Gerar um episódio de podcast. Uhum. Por exemplo, sim. É um problema parecido com o meu. Tem que ser acessível para pessoas que não têm literacia digital por aí além. Uhum. Para definir isto em termos muito simples, pessoas para quem até é difícil criar um texto em raios, como é que chama o editor de texto do LibreOffice? Writer. Criar um texto em Writer, por exemplo, com formatações e títulos e assim. Pessoas para quem isso até já é assim um passo acima, percebes? Uhum. Só que, eu quero só escrever aqui uma cena para publicar, pumba. E depois pegar no link da página gerada e pôr nas redes sociais, seja lá o que for. É esse tipo de abordagem. E é um site que ainda tem alguma complexidade. Portanto, não é um blog, não é uma coisa assim simples e estática. Já tem algum grau de exigência. Mas, por outro lado, eu olho para o WordPress, e aquilo já tem, nem quer pensar. Sim, concordo. Mas pronto, também tem grande poder. Pois tem. E há outros tipos de coisas que se fazem mais depressa e mais fácil assim, mas pronto, é um equilíbrio, são equilíbrios diferentes que se tentam atingir. Exatamente. E aí é que eu acho que há espaço para produtos como o Drupal, como o WordPress e como outros como o próprio Hugo. Sim. Mas sim, eu acredito que o Hugo tem um potencial super interessante e eu acho que este é um aspecto que... E o Hugo continua a evoluir também. Sim, então, sim. Uma coisa positiva. Sim. A questão é que há essas necessidades todas e depois também há outra necessidade que é que o site tenha vários níveis de acesso. Ou seja, pessoas com o nível de editor júnior, de redator, pessoas com o nível de administrador, estás a ver? Para escalar tarefas e também para evitar asneiras. Portanto, se uma pessoa que não tem muita experiência se põe a mexer onde não deve, esse tipo de coisa. Pode ficar a sugestão para os nossos amigos não ouvintes. É impossível de usar funcionalidades do Nextcloud para implementar isso. Sim, por exemplo. Mas nesse caso seria uma combinação Nextcloud com Hugo. E o Hugo seria um pouco o front-end da coisa, não é? O Hugo é o front-end e o Nextcloud é o back-end inteiro. Sim. É uma boa hipótese. Mas pronto, isto foi o que andei a fazer. Já vai longo. Então diz-me lá tu, o que é que tu andaste a fazer? Porque eu sei que tu foste a Sintra a um lançamento de uma coisa qualquer que é o Escorbuto, ou lá como é que se chama aquilo? Ouvi dizer, não sei. Diz que é um sistema operatível, ou o que é? É o Fradinho. É o Fradinho. Eu gosto de lhe chamar o Ubuntu Fradinho. Porque o Puffin, o Plucky, é Fradinho em português. O nome dessa ave. E sim, foi lançado o 2504, o Ubuntu 2504, Plucky Puffin. E estive lá na festa dedicada a esse lançamento. Foi um grupo não muito grande, mas muito animado de utilizadores do Ubuntu e software livre. E tivemos lá, foi uma grande noite, foi uma noite super divertida. Vocês não foram, ficaram a perder. Vocês chegaram a cantar aquele tema do La Féria? E não só. Grande noite. Hoje vai ser uma grande noite. Vamos lançar uma nova versão do sistema operativo. Vai ser o 25.04. Grande noite. A letra era assim. Era. Dizia isso mesmo. E foi fixe. Além disso, tenho andado a ler programas eleitorais, já tinha dito isso. Vamos fazer alguns episódios de Voz dos Direitos Digitais dedicados aos programas eleitorais.
E lembrei-me de juntar uns joguinhos para tornar a coisa mais animada e para podermos gozar uns com os outros um pouco mais. Estou a pensar em fazer drinking games. Portanto, opa, tão bom, estou nessa. E além disso, Buzzword Bingo. Já tenho uns cartões gerados e tudo. E vai ser perfeito. Bem engraçado. Vai ser bem interessante. Bingo de chavões. Vamos arranjar separadores musicais. Eu vou gravar separadores musicais para nós inserirmos a cada vez que houver um chavão num programa eleitoral. Um som qualquer para marcar uma campainha, uma coisa assim. E depois fazemos uma musiquita. Bingo de chavões. Eu posso dar a lista de chavões e depois fazes isso. Então. Excelente. Pronto. Ora, além disso, tenho andado a experimentar a nova barra lateral do Firefox, que é fixe. A mim não é especialmente útil porque as extensões que eu uso mais não ficam muito por lá. Mas alguns atalhos, como o atalho para a barra lateral do Tab está. E isso é útil. Mas pronto. Os bookmarks também, tudo isso. Histórico. Uma pergunta mais política. Tu pões a tua barra lateral à direita ou à esquerda? E não venhas com aquela conversa da treta. Ai, não sou de esquerda nem de direita. A minha política é o trabalho. Não, a barra é à esquerda, que é de facto o local onde vem para a omissão. Portanto, não há. Nem deveria haver outra hipótese. Portanto, tu és um perigoso bolchevique no que toca à barra lateral do Firefox. Sim. Aliás, o que é interessante é que além de ter estas opções de acesso rápido a estas extensões e opções do navegador, algumas já estavam na barra lateral antiga. Esta, além de ser mais bonita, tem opções que permite personalizar quais são as opções que lá está, e vocês podem, por exemplo, e creio que o Miguel fará isto, desativar a opção de chatbot de IA. Sem dúvida. E pronto. Vai logo de vela. Nem é hipótese. Pronto. E tem a opção de lá também um atalho para ativar os separadores verticais. E também tem lá a opção de mover a barra lateral para a direita para aqueles que forem mais inclinados para esse lado. Volta para Cuba, vai para a Coreia do Norte, Venezuela. Estava ali um gajo a mandar umas bocas, peço desculpa. Além disso, tem uma opção, tem um botão num canto superior esquerdo, junto aos botões de voltar para trás ou avançar para a frente. Avançar para a frente, atenção, isto faz um... Que sofisticação. Exatamente, é verdade. E tem um botãozinho que tem um retângulo e tem do lado esquerdo uma barra reforçada visualmente, mais larga, e é um botão para poder esconder ou mostrar a barra lateral, o que é útil. Permite-me só o comentário. O nível deste podcast sempre a subir para cima. Sempre a subir para cima, exatamente. Além disso, andei a brincar com o LXD. Gosto muito de usar o LXD, principalmente para criar ambientes de desenvolvimento ou ambientes de operativos, como eu gosto de lhe chamar, que são basicamente ambientes de trabalho, que vocês podem usar para separar as águas, basicamente. Ou seja, imaginem que trabalham em dois projetos diferentes e então têm dois ambientes completamente diferentes dentro de cada um dos containers. Andei a personalizar algumas imagens e utilizar funcionalidades como publicar no próprio LXD, no meu próprio servidor de LXD, para depois, ao criar um novo container, criar a partir dessa imagem já personalizada. Também tive a validar o funcionamento da funcionalidade de exportar e importar as imagens para fazer cópias de segurança. E é fixe. Eu gosto, estou a fazer isto em particular precisamente para um ambiente de desenvolvimento com o Hugo, em que eu tenho lá dentro todas as ferramentas que uso naquele projeto, que vão desde o editor de texto, que neste caso até o VS Code, e que inclui tudo o resto, o Hugo, tudo isso. Portanto, é uma forma prática de fazer isto. E pronto, de semana para mim é só. Vamos então à nossa agenda. Vamos então à nossa agenda. Deixa ver se eu consigo fazer um separador minimamente decente.
porcaria de separador. É o que eu tenho a dizer. Então o que é que temos na nossa agenda? O que é que temos na... ainda bem que me faz essa pergunta. Deixa-me ver aqui. Então, mas aqui na agenda não tenho assim nada de especial para além daquilo que já tinha sido dito na semana passada. Então, mas isso foi na semana passada, esta é outra semana, vamos dizer outra vez. Pronto. De 8 a 10 de maio aproxima-se a grande velocidade o Sushi Tech Tokyo Sustainable High-Tech City Tech, que vai reunir imensa gente em Tóquio para comer sushi, presumo eu, e também falar sobre cidades sustentáveis e como a tecnologia, e nomeadamente o software livre e os direitos digitais, podem tornar as cidades mais sustentáveis. Cuidado, amigos, cuidado. Preveni-vos da maldicência e dos perigos dos oportunistas que vos falam das cidades inteligentes, porque isso é tudo lero-lero para enfiar software proprietário e software de capitalismo de vigilância na gestão do vosso dia-a-dia. Não caieis em tentação. Não é necessariamente. Pode ser simplesmente disponibilizar dados abertos com APIs abertas. Aí já estamos a falar Pronto. bem, mas eu digo isto por experiência própria, porque eu vou acompanhando as novidades em relação às conferências tecnológicas e os chamados clusters de empresas que se fazem aqui na região onde eu vivo e não só. E vou lendo artigos sobre... as câmaras municipais gostam muito dos chavões, cá está. Claro. Das cidades inteligentes, não sei o quê. Depois eu começo a ver e é só projetos de videovigilância, captura de dados pessoais, cruzamento de dados de movimentos das pessoas, transações, apps para tudo e para nada, apps ligadas a APIs proprietários da Google. E eu pensei, não é isto que eu quero. Isto é cocó. Enfim, isto foi só uma diatribe, peço imensa desculpa por este introito. E depois, na semana de 16 de junho, Joint Code Sprint, Open Standards and Open Software, pela OGC, OSGEO e ASF. Portanto, quando a malta se junta toda para bater código como gente grande. Curiosamente, nos programas eleitorais não há alguma, mas não há muita conversa sobre cidades inteligentes. Há conversas sobre a cidade dos 15 minutos, já vi aqui e ali espalhado em pozinhos nos programas, mas poucas coisas sobre isso, sim, é verdade. Mas há algum, e há algumas das utilizações mais interessantes da ideia de cidades inteligentes que têm a ver com a disponibilização de informação sobre transportes em tempo real para os utilizadores. Sim, e só 2 partidos falaram disso até agora, que eu veja. Não me lembro quanto, mas há alguns, sim. Alguns que falam mais profundamente, pelo menos, que outros. Agora não vamos falar de partidos, isso fica guardado para o podcast dos direitos digitais. Sim, mas pronto, fica aqui o teaser. Há um partido que tem isso claríssimo, preto no branco, claro como água, bem definido e bem explicado. Toda a conversa das APIs públicas e acesso a código público, dinheiro público, código público e tudo mais. Qual partido? Não vos vou dizer. E de pesquisar. Eu diria que há mais do que um, mas pronto. Não, é claro que há mais do que um, mas um partido que tem a questão das APIs disponibilizadas publicamente para reforçar a colaboração. E de uma forma mais explícita. E há outros que falam de leve. De leve e com outra linguagem. E há opções que são interessantes em termos de comunicação. Nem sempre é preciso dizer a API para dizer qual é a intenção. Até convém usar-se uma linguagem que mais pessoas que não técnicos conseguem entender. E isso é uma crítica que eu vou fazer. Mas pronto, vai ser interessante. Entretanto, temos aqui mais temas. Eu ia falar aqui do lançamento do Plucky Puffin, que é a grande coisa que aconteceu esta semana passada, e saiu, e infelizmente há um problema com os upgrades no Kubuntu e com quem utiliza a KDE no Ubuntu. E por isso todos os upgrades do Ubuntu 25.10 para 25.04 estão neste momento desativados. Portanto, se vocês instalarem de raiz não há problema nenhum, mas fazendo upgrade ainda há problemas. Isto é algo que as equipas têm estado
desde esse dia a tentar resolver, e estou crente que as novidades positivas estão para breve. Mas diz-me uma coisa, e 2 ou 3 lançamentos que andamos com esse problema de não se poder fazer atualização numa versão para a outra, ou é impressão minha? A impressão tua. Isto antigamente não era tão comum, ou era? E eu dava distraído. Era. Mas a este nível? Este talvez tenha sido o que dura mais tempo. Mas não é comum isto acontecer. Os upgrades nunca são imediatamente habilitados. Historicamente, eles habilitaram este imediatamente e tipo, não é normal. Mas pronto. Mas voltaram atrás, nesse caso. Voltaram atrás. É por essas e por outras que eu nunca faço atualização de uma LTS para a outra. Mas isto é uma LTS. Pois não. Não é um Ampar. Pois é. Bem, eu nunca faço atualizações de qualquer maneira, cada vez que sai uma nova versão, porque tenho sempre medo de quebrar qualquer coisa, ou de haver bugs novos, ou regressões, e portanto eu prefiro deixá-los andar. Eu mantenho a versão mais antiga, tipicamente LTS, e depois quando eu tenho mais segurança de que a coisa corre bem... Atenção, nas LTS... a Canonical só abre os upgrades passado para aí 3 meses. E como aliás devem fazer. Aliás, não abrir abre mais cedo, mas só sugere os upgrades, só aparece a sugerir os upgrades ao fim de perto de 3 meses mais ou menos. Sim, mas eu lembro-me que eu estava na 2204 no ano passado, estava na 2204. Esperei ainda até muito tempo para atualizar para o 2404. Desta vez foi bem dentro de agosto que eles começaram a sugerir. Só atualizei para 2404 quando me apareceu a tal janelinha a dizer assim: olha, tu ainda estás a usar 2204, não sejas parvo, atualiza para 24, pá, é muito fixe e tem sabor a chocolate e vitaminas. E eu, tá bem. E fiz a asneira de atualizar, partiu-me aquilo tudo, tive que fazer a instalação de raiz. Portanto, não sei. Não sei o que é que fizeste para lá, mas tu gostas de fazer para lá coisas. Correu mal. Eu não fiz nada de especial, só segui as instruções. Sim, não, estou a dizer antes de fazeres o upgrade. Fui muito bem comportado, comi a sopa toda, fiz tudo o que me mandaram. E para lá coisas, assim, andar para lá a mexer em coisas. Ali a instalação. Eu fiz o upgrade e correu-me tudo muito bem. Enfim, adiante. Pronto, isto é o estado atual das coisas. Pode ser que no dia em que isto é publicado já não esteja a acontecer isso, mas se ainda tiver, já sabem qual é a razão. Vamos fazer um jogo de apostas para a semana que vem? Entretanto, a Canonical publicou no seu blog um artigo a anunciar a release e a explicar as grandes novidades. E o John Seeger, o vice-presidente da engenharia do Ubuntu, falou sobre os novos dev packs, que são conjuntos de ferramentas de desenvolvimento para algumas frameworks de desenvolvimento, como Spring no Java, e também de melhorias de performance e de suporte para hardware. Além disso, o Puffin tem melhorias muito interessantes que vêm graças ao GNOME 48, e gosto particularmente de duas, que é o melhoria para controle de qualidade, diria que é controle de qualidade da bateria dos portáteis. Preserve Battery Health, controle da saúde da bateria, mais sim, a tradução mais adequada. Que a ideia é ajudar a controlar a quantidade de ciclos de carregamento e descarregamento completo das baterias para os reduzir, de forma a preservar a vida das baterias. E o outro é um painel de bem-estar. Espera aí um bocadinho. Isto merece um separador. Diz lá outra vez painel de bem-estar. Painel de bem-estar. Já chega. Este painel ajuda a controlarmos quanto tempo estamos em frente ao ecrã, quando é que é a altura de fazer pausas e coisas desse tipo, para
preservarmos um bocadinho melhor a nossa saúde e o nosso bem-estar. Olha, uma boa maneira de preservar a minha saúde mental era a Canonical deixar-me atualizar para a última versão sem me dar dores de cabeça. Isso é que era o garantia de bem-estar. Opa, fazia-me tão bem. Isso. O GNOME 48 também traz suporte para HDR, que quer dizer High Dynamic Range. Não sei como é que é de traduzir isto adequadamente. Então é alto alto espectro dinâmico. Não, sim, alto espectro dinâmico, whatever. Que ajuda a tornar as imagens um bocadinho mais realistas e mais vivas. Além disso, temos um novo leitor de PDFs. Isso já não é específico do Ubuntu, mas aliás, não é específico do GNOME, mas é do Ubuntu. É o Papers, já aqui falámos dele. Mas o Temos Papers também... vai substituir o Evince ou o Evince continua onde está? Não, o Evince está substituído, quer dizer, ele está nos repositórios, se quiseres instalar podes usar. Não, mas é o que eu tenho instalado. A questão é se ele vai ser removido, se vai ser substituído pelo Paper coisa. Sim. Vai deixar de existir então o Evince, é isso? Sim. Ok. Por omissão é o Papers que é instalado. Também já aqui falamos do novo serviço de geolocalização, que é o BeaconDB. Substitui o serviço da Mozilla e que permite, por exemplo, detectarmos a time zone em que estamos, detectar previsões, ir buscar a informação certa de previsões meteorológicas, saber se é o momento para ligar a luz noturna no ambiente desktop. Portanto, estas funcionalidades todas elas dependem deste tipo de serviços, porque têm a ver com localização geográfica em que estamos. E portanto, este serviço é o que fornece essa informação. Além disso, há um novo kernel que introduz melhorias de performance. Tem um novo um sistema de agendamento, de processamento, que tem mecanismos que permite utilizar políticas de eBPF, aliás, programas que são políticas de eBPF, e que permite aos programadores agendarem decisões, alocá-las a programas que estão no user space por oposição ao espaço do kernel. Portanto, correm com privilégios menores, o que é interessante. Também podem ser mudadas em... como é que eu ia traduzir? Hot swappable. Mudadas no momento. Mudadas a quente, sim. Sim. É isso, mudadas a quente ou substituídas a quente ou no momento. Exatamente. E tudo isto pode ser feito usando qualquer linguagem de programação, qualquer ferramenta, qualquer biblioteca, ou quer que seja que esteja acessível no user space, ou seja, em teoria até podem usar a própria Bash para criar scripts que permitem manipular o agendamento de processamento, que é interessante. Só para uma nota para acrescentar, assim a melhor tradução que eu arranjei para HDR, High Dynamic Range, foi grande amplitude dinâmica. Além disso, o kernel inclui um novo driver que emula melhor o Windows NT e isto permite melhorar performance em alguns jogos para Windows. E isto é útil para coisas como o Wine e o Proton, que correm estes tipos de jogos. Além disso, o instalador, o próprio instalador do Ubuntu, tem melhorias interessantes. Uma delas é lidar melhor com instalações do Windows que já estejam instaladas no momento em que nós vamos instalar o Ubuntu e que utilizem o BitLocker, que é o sistema de encriptação suportado pelo próprio hardware da máquina. Tem lá uma opção nas opções de encriptação quando estamos a instalar o Ubuntu e uma delas que se chama utilizar hardware encriptação suportada por hardware e ao escolherem essa opção vão poder lidar mais facilmente com essa encriptação do Windows. É importante lerem a informação que está no link que está lá associado à escolha dessa opção e lerem antes de a utilizarem, como está lá sugerido. Portanto,
não sejam totós. E, além disso, há os tais novos, os novos Fpacks que estão disponíveis. São para conjuntos de ferramentas para Python, para Golang, para Rust, para .NET, LLVM, OpenJDK e GCC. E, além disso, há acesso Early Access, não sei como é que é traduzir isto, mas de versões de OpenJDK, de OpenJDK 24 e 25. Acesso exclusivo? Sim. Não é exclusivo, sim, em primeiro lugar, acesso sim. Privilegiado. Sim. Acesso antecipado. Prioritário. Acesso antecipado, se calhar é antecipado, mais. Sim. O GCC 15 e afins, e isto é tudo possível graças aos snaps. Portanto, se quiserem utilizar as últimas versões destas ferramentas, podem utilizar, porque os snaps têm uma coisa chamada Content Snaps, que permitem incluir estas ferramentas dentro de outros snaps e usá-las também para fazer builds e coisas desse tipo. Adiante. Há novas ferramentas também na área de controlo do sistema e de controlos da rede. Uma delas que é interessante, que é o AltD. Tem uma nova versão que, além de integrar com o Entra ID, que era o antigo AD na Azure, agora chama-se Entra ID, aliás, e agora também suporta o Google IAM. Eu acho que esta é bastante interessante. Já não estar só fixado no Entra ID. Outra coisa interessante é que há uma imagem nova e genérica para ARM64. Ou seja, em vez de termos uma imagem para cada board ou para cada variante de board até, temos uma imagem genérica como há para x84. X86, aliás. Que é interessante. E também é interessante que a Qualcomm está a colaborar com a Canonical na criação desta imagem, e o objetivo da Qualcomm é que o Ubuntu suporte os novos processadores, as novas boards com Snapdragon que suportam as novas coisas de IA todas que eles querem. Que impacto é que isso vai ter no Ubuntu Touch, por exemplo? Ou é só para aqueles microcomputadores de secretária? Não vai ter grande impacto. Não creio que vai ter grande impacto no Ubuntu Touch. Isto é mais importante para coisas como o Raspberry Pi e esse tipo de boards. Será mais fácil suportar essas boards e outros computadores baseados em ARM, como se calhar os computadores da Apple. Não necessariamente mínimos, não categorizes. Os computadores da Apple como mini. Embora haja alguns que sejam mini, literalmente, no nome. Repete, categorizes. Muito bem, agora 3 tristes tigres. Além disso, há melhor suporte para GPUs da Intel, inclusive os mais recentes que saíram há um mês, ou coisa assim, ou 2 meses. Onde já temos suporte para codificação de AVD, JPEG, HVEC e AV1, com aceleração... Avion? Tu disseste avião? AV1. Pronto. Com aceleração por hardware em vez de software, que é uma melhoria de performance muito interessante. E outra coisa é que a NVIDIA adicionou suporte nos seus drivers para uma coisa chamada NVIDIA Dynamic Boost, e isto já vem nos drivers da NVIDIA que vêm com esta versão do Ubuntu. E o que é este NVIDIA Dynamic Boost? É uma coisa interessante, é quando o GPU acha que já não tem mais capacidade de processamento, passa algum desse processamento para o próprio CPU. E se vocês tiverem um bom CPU que é capaz de realizar as cargas normais tem enquanto faz processamento pesado de GPU, ainda deve ter capacidade para absorver estas cargas que vêm do GPU. Que é interessante. Pronto. Isto é a nova versão do Ubuntu.
Eu ainda tinha aqui coisas interessantes para falar do Ubiports e acabei de ver também o State of the Open Home e tenho aqui algumas coisas muito interessantes para falar sobre isso, mas vai ter que ficar para outro episódio porque já acabamos com o nosso tempo. Não acabamos nada. Isto acabamos. Cortando aqui umas fatias de salame aqui e ali, mais o tempo que acabamos. Tu tiveste de repetir, porque os ouvintes não sabem, mas o Diogo enganou-se e teve de repetir a mensagem de introdução. Isso é o costume e é só 10 segundos. Portanto, resta então dizer que este é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhores Podcast. E até para a semana. Boa Páscoa. Espera, já passou. Já passou.